Através de um conjunto de políticas públicas, Lula cuidou de milhões de famílias no campo brasileiro e fez o que deve ser feito por um governante que se preocupa com o povo de seu país. Veja o que os governos do PT nos tempos de Lula e Dilma fizeram pelas famílias do campo brasileiro em todas as regiões do país. Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Em 2006, Lula criou a Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, dando ao Brasil um arcabouço legal para as várias políticas de apoio ao setor, criada nos anos seguintes. Sempre com o objetivo de estimular a atividade produtiva e assegurar o direito à terra e ao trabalho, fazendo da agricultura familiar eixo estratégico para o desenvolvimento e o crescimento do país. E não podia ser diferente, pois de acordo com o Censo Agropecuário de 2006, em todo o Brasil, havia 4.800.000 pequenas propriedades rurais geridas por bases ou por núcleos familiares, representando a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, e respondendo por 87% da produção de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 58% do leite, 59% dos suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e 21% do trigo produzido no país. Esta é a agricultura familiar, a que sustenta com alimentos saudáveis as mesas dos brasileiros. Aumento do crédito por meio do PRONAF durante os governos de Lula e de Dilma. A agricultura familiar foi atendida em cada safra agrícola por um plano de fomento específico. O volume de recursos destinado, disponibilizado por meio de várias linhas de financiamentos criado para os agricultores familiares, saltou de 4 bilhões e 200 milhões de reais na safra de 2002-2003 para quase 29 bilhões na safra de 2015-2016. Eram 3 as linhas de créditos por programas específicos. Um desses programas, o Mais Alimentos, financiava máquinas e implementos agrícolas, equipamentos para irrigação e veículos para transporte de cargas, entre outros. Por meio dessa linha, foram adquiridos mais de 80 mil tratores e 50 mil veículos comerciais pelos agricultores familiares, impulsionando também a indústria nacional. Outra linha de crédito era o PRONAF Agroecológico. Este apoiava a expansão da produção agroecológica, estimulando a produção de alimentos mais saudável para os consumidores, de forma sustentável e sem uso de agrotóxicos. Havia também o PRONAF Jovem e o PRONAF Mulher, que concediam créditos para promover a autonomia econômica da juventude e da mulher trabalhadora rural. É claro, essa linha de crédito sempre tinha condições mais favoráveis que as praticadas nas demais linhas de financiamento da produção. Segurança financeira para os agricultores. Para garantir a produção dos pequenos agricultores, os governos do PT implantaram políticas de ações para diminuir o risco de perda dos produtores, protegendo a renda e as famílias produtoras rurais. Neste sentido, foram criados os programas Seguro da Agricultura Familiar. Criado em 2004, resguardava a renda do agricultor familiar em caso de perdas associadas a acidentes climáticos. Garantia Safra. Esta linha de crédito era voltada à agricultura familiar do semiárido. Essa modalidade de seguro foi criada para aquelas famílias com renda mensal bruta de até um salário mínimo e meio e que tivessem perdas de produção igual ou superior a 50% em razão de estiagens. No período dos governos Lula e Dilma, o número de agricultores protegidos pelo Garantia Safra cresceu de 200 mil para 1.350.000 famílias. E com esta linha, sempre que o preço de comercialização dos produtos estivesse abaixo do piso de garantia anual estabelecido, os agricultores recebiam um desconto no pagamento do financiamento do PRONAF. Oferta de assistência técnica e extensão rural, as chamadas ATE. Em 2002, antes de Lula, o investimento em assistência técnica no campo era de 56 milhões. Em 2014, havia chegado a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Assim, o número de famílias atendidas saltou de 160 mil para 700 mil famílias no campo brasileiro. O Programa de Aquisição de Alimentos. Este foi criado em 2003, no âmbito do Fome Zero, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional por meio da compra e doação de alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Neste programa, o agricultor tinha certeza de que sua produção seria comprada
e acabaria abastecendo escolas, restaurantes comunitários e outras iniciativas de erradicação da fome no país. Durante a vigência do programa, foram mais de 400 mil famílias agricultoras beneficiadas e mais de 4 milhões de toneladas de alimentos produzidas pelos trabalhadores e adquiridas pelo governo. Luz e água para todos. Nos governos de Lula e Dilma, houve também um gigantesco esforço para dar mais qualidade e sustentabilidade aos moradores do campo. Serviços públicos passaram a ser garantidos por meio de programas como o Luz para Todos e o Água para Todos. O Luz para Todos ajudou a iluminar não só o país, mas também o debate sobre o papel do Estado. Antes do governo Lula, cabia ao mercado levar ou não conforto e dignidade a quem vivia na escuridão. E como o mercado, aquele da mão invisível, sempre cobra caro, o programa Luz no Campo, lançado pelo PSDB em 99, não deslanchou, pois as famílias estavam impossibilitadas de arcar com os altos custos do programa. E desta forma, as famílias pobres do campo continuaram sem luz. Mas, a partir do governo Lula, o Estado assumiu o papel de indutor do desenvolvimento, gerador de oportunidades e promotor da cidadania, que deve ser este a sua função. Desta forma, o Luz para Todos foi lançado pela necessidade de levar a luz elétrica para as famílias rurais brasileiras. E, nesse sentido, cerca de 90% dessas famílias estavam abaixo da linha de pobreza. Durante os governos de Lula e de Dilma, o programa atendeu 16 milhões de pessoas no campo brasileiro. O programa, além de levar luz onde só havia escuridão, contribuiu para o desenvolvimento econômico e social e a redução da pobreza e da fome nas comunidades atendidas. Água para todos. Nos 13 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve na presidência da República, foram entregues 1.200.000 cisternas em todo o país. Destas, 1.100.000 foram construídas no Nordeste brasileiro. Isto significa que entre 1.200.000 famílias foi atendido ao todo 4.600.000 pessoas do campo brasileiro. Expansão da reforma agrária. Uma das bandeiras mais importantes e histórica para a garantia de direitos e para o fortalecimento da democracia no Brasil foi intensificada com Lula e com Dilma durante os governos do PT. Entre 2003 e 2014, mais famílias foram assentadas no Brasil do que, veja, todo o período entre 1500, quando os portugueses aqui chegaram, a 2002. Com isso, 51 milhões de hectares, que equivale 2 vezes o estado de São Paulo, foram incorporados à reforma agrária. Foram assentadas 795.123 famílias em todo o país. Veja, estes são programas e ações de um governante que de fato se preocupa com as famílias, com o povo mais pobre de seu país. É por isso que o povo e o Brasil precisa de Lula novamente. Por isso, vamos juntos pelo Brasil?